vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Adriano Lago, ele é diretor executivo do Hospital de Câncer de Barretos. Só que antes de se tornar o nosso diretor executivo aqui da próxima cidade de Bebedouro, ele teve uma história interessante que vocês vão conhecer hoje aqui no nosso programa. Tudo bem, Adriano? Olá, tudo bem, Rafael. Bom, você começou como TI, né, um analista de sistema, a pessoa que mexe com a informática. Como foi essa sua trajetória até esbarrar no ramo hospitalar? Foi quase que como por acaso, né? Muito por acaso. É curioso porque já se passaram 22 anos, né? Eu tenho 22 anos de experiência hospitalar e, como você disse, embora a formação inicial seja em informática, eu nunca conheci outro ambiente que não fosse hospitalar. Na época da minha procura do que fazer profissionalmente, como conseguir concluir o curso, era obrigatório ter um estágio curricular e apresentar um projeto. Então, os acadêmicos sempre conciliavam fazer o estágio curricular e esse projeto final no mesmo ambiente de trabalho. E eu fiz isso no Paraná, eu sou de Curitiba, você mencionou Bebedouro, mas Bebedouro é a minha cidade de residência, já residência há 20 anos, mas eu sou natural de Curitiba e fiz toda a minha formação, a primeira formação em informática na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E na região, até por ter essa universidade estadual, são 5 universidades estaduais dentro do estado do Paraná, criou um ambiente muito ruim com os estagiários, quem fazia a procura dos estágios, porque o pessoal procurava só cumprir o estágio, só a carga horária do estágio. E não se dedicar ao trabalho. E se dedicar ao trabalho, ao projeto, e isso criou um vínculo muito ruim entre a academia e as empresas nesse segmento de estágio. E aí eu sofri por 3 meses para poder achar um estágio e me adequar. A angústia de será que eu vou conseguir, será que eu não vou, como é que eu vou me formar sem esse estágio? Isso, e a informática é muito ampla, né? Hoje a gente aplica a informática em qualquer ambiente, em qualquer segmento, é necessário a informática. E aí eu estava numa empresa de segmento automotivo, tive que esperar por 3 horas para fazer uma reunião com os diretores para ver o que eu poderia fazer lá, tive essa oportunidade. E nessa espera, outras 2 acadêmicas, colegas de classe, me convidaram para fazer parte do projeto delas. E o projeto delas era em um hospital privado, filantrópico, que também atendia SUS na cidade de Ponta Grossa. Então, se você não tivesse essa espera de 3 horas, provavelmente você não estaria sentado aqui hoje. Provavelmente. E isso há 22 anos atrás. E aquela angústia, você sem experiência, esperando a reunião. Foi muito difícil chegar lá, senti assim uma dificuldade imensa do pessoal querer me receber. E aí deu um estralo, eu falei, vamos conhecer esse projeto, vamos ver o que é. E eu nem participei da reunião daquela empresa do setor automotivo, e aí já fui para o hospital. Quando você chegou no ambiente hospitalar, que não era comum, né, porque a parte de informática, deu aquela... Será que é aqui? Será que não é? Totalmente incomum, porque em toda a minha vida, eu tenho 43 anos, eu nunca fiquei internado, nunca tomei um ponto no meu corpo, nunca precisei fazer por nenhum tratamento agressivo. Então o ambiente hospitalar para mim, a área hospitalar era totalmente nova, diferente. Né? E tem algumas passagens até curiosas, porque eu fiz a reunião com o administrador hospitalar, a gente tentou descobrir o que ele queria como projeto, e aí a carga horária, que era obrigatória para essa parte do estágio, vincular ao que a gente poderia desenvolver. E era uma questão de estar todo o ambiente de recepção do hospital informatizado e agregado ao prontuário, né? E o primeiro setor que a gente foi conhecer foi o de pronto-socorro. Então eu vivi por muito tempo no início... Que é um caos em qualquer lugar. Exatamente. E para quem não é acostumado com esse ambiente hospitalar, é uma área bem agressiva, de pronto atendimento, urgência, emergência, muito acidente. Então foi um impacto muito diferente. Chegou a ver alguma coisa assim que você falou, nossa, ainda bem que eu não entrei na área da medicina? Então, o primeiro dia, quando eu estava lá e conversando com as recepcionistas, chegou um senhor, por volta de 40 anos, muito calmo. Ele falou assim, olha, eu acho que eu preciso de atendimento porque eu cortei o dedo. A moça falou, pois não, ela pegou a ficha, começou a preencher os dados dele e
E aí, na metade do preenchimento da ficha, ela, por curiosidade, perguntou, qual foi o dedo que o senhor cortou? Aí ele tirou o dedo e falou, foi este. Na verdade, ele havia amputado o dedo. E eram minhas 2, 3 primeiras horas de hospital, eu já vi uma pessoa com o dedo amputado. E mostrando o dedo pra você. Ele mostrou, mas impressionante foi a calma dele, né? E aí gerou aquele alvoroço. Eu falei, mas o primeiro atendimento é assim? Não. Pela urgência e emergência, primeiro se colocou ele para dentro do hospital para depois até preencher a ficha. E aí você, nessa hora você começou a despertar lá na sua cabeça de tecnologia da informação, de TI, de informática, alguma coisa para acelerar esse processo. Exatamente. Eu acho que a paixão pelo hospital começou ali porque a informática propicia um desenvolvimento de raciocínio um pouco diferente. Você tem que ter lógica aplicada, você tem que pensar em todas as possibilidades para serem inseridas no sistema. Então, em pouco tempo no ambiente hospitalar, a gente via a necessidade, o quanto a ferramenta de um sistema poderia fazer o link entre os profissionais, entre os serviços, uma coisa depender da outra, uma etapa de processo estar vinculada à outra. Então, já começou a ser uma paixão em poder linkar uma área nova, um segmento novo, com aquilo que eu estudei e era aquilo que eu queria trabalhar. E nesse tempo, quanto tempo você ficou? Continuou nesse hospital, depois saiu, foi para outro? Como foi a partir desse primeiro momento? Eu fiz o estágio curricular, apresentei o projeto, ele foi um projeto de destaque dentro da universidade. As outras 2 pessoas que estavam comigo nesse projeto, elas não queriam trabalhar com informática, elas muito menos na área hospitalar, então eu fiquei sozinho depois e despertou um interesse muito grande pela instituição. O administrador me propôs um trabalho freelance, né, um job, eu aceitei, ele colocou uma meta para mim e eu desenvolvi na metade do tempo que ele precisou, eu até ganhei um bônus por isso, e esse início tão promissor fez com que ele me propusesse um emprego, né? E esse foi o meu primeiro emprego dentro do hospital. Eu trabalhei nesse hospital por 8 meses, e aí apareceu uma oportunidade muito diferenciada para o administrador. Ele assumiu um hospital no interior de São Paulo, no caso na cidade de Bebedouro. Ele ia sair do universo de 80 leitos para 200 leitos, de um pronto atendimento de entre 2.000 e 3.000 atendimentos para mais de 7.000 mês. Quer dizer, era um desafio muito novo para ele. E a primeira pessoa que ele convidou para ir... Ele já laçou e falou, vamos embora. Para ir com ele fui eu e eu topei. Solteiro, querendo desbravar o mundo... Mas de Ponta Grossa para Bebedouro, você deu uma pesquisada antes, falou, meu Deus, onde que é isso? O que eu vou fazer? Olha, ou vambora, ele entrou no carro? Curioso, vambora. Né? Eu sou filho único, quer dizer, só tinha meus pais como vínculo de familiar, estava apenas namorando, ainda falei para minha namorada, vamos, eu vou para lá, você vai junto. Isso até aconteceu, eu casei com a Fabiola, pouco tempo depois, aí eu trouxe para trabalhar também no ambiente hospitalar, ela é contadora, a gente conseguiu conciliar tudo e trazer essa paixão de hospital para duas profissões que até não têm um vínculo direto à área da saúde. Né? E a hora que você chegou em Bebedouro, você se deparou, imagina, em Ponta Grossa, né, uma cidade maior que Bebedouro, já tem um acesso maior à informática, a hospitais, você chegou em Bebedouro, uma cidade um pouquinho menor, com um trabalho maior, como você disse, mais leitos, um desafio muito maior e com uma ferramenta nova, que era a informática. Exatamente. E tem um fator que foi bem diferente para mim, para a Fabiola também, que era o fator clima, né? A gente vinha da área do frio para a área do calor. Eu tive minha maior dificuldade de adaptação regional foi a temperatura. Que você vai contar para a gente já já. O Adriano Lago, ele é diretor executivo aqui do Hospital de Câncer de Barretos, está contando um pouquinho da sua trajetória, como ele passou da área de informática geral para uma área de informática, levando um pouco para o hospital. Aí ele vai começar a contar para vocês agora a administração hospitalar, o que faz o diretor executivo, mas antes disso ele vai contar para vocês como foi mudar do Paraná para a nossa região aqui, para Bebedouro, esse calor que todo mundo, todos vocês já conhecem. Curta nossa página no Facebook, www.facebook.com/hcancerbarretos. Nós voltamos já, você vai ficar agora com o quadro Aconteceu. Desde o dia 14 de agosto, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, passou a contar com o suporte do Instituto de Diagnóstico e Prevenção Antônio Moraes dos Santos, a nova filial do Hospital de Câncer de Barretos.
com capacidade para atender 500 pessoas por dia e realizar 8.000 exames preventivos por mês, das especialidades de mama, próstata, colo de útero e pele. São consultórios, salas equipadas com mamógrafos, aparelhos de ultrassom e centro cirúrgico para pequenas intervenções. Além da unidade física, tais exames também estarão disponíveis à população da cidade, por meio da carreta adaptada e equipada para percorrer periferias e realizar os exames. Na carreta, podem ser feitas 50 mamografias e 100 coletas de Papa Nicolau por dia. A realização deste projeto só foi possível graças ao investimento de um empresário de Campo Grande, Antônio Moraes dos Santos. Ele conheceu o trabalho do Hospital de Câncer de Barretos e entrou em contato com o diretor-geral do hospital para saber se haveria a possibilidade de ter este projeto em sua cidade e beneficiar a população sul-matogrossense. O mais importante é eu ver tanta gente aqui agradecendo. Por que eu hoje não tenho ninguém para fazer isso? Eu não conheço ninguém. Mato Grosso do Sul tem grandes fortunas e não faz nada para o pobre. Eu costumo dizer sempre que o caixão não tem gaveta. Então, não adianta nada. Mas vamos em frente. Voltamos, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Adriano Lago, ele é diretor executivo do Hospital de Câncer de Barretos, mas por enquanto ele acabou de chegar na cidade de Bebedouro, vindo lá de Ponta Grossa, um friozinho gostoso lá do sul, para a nossa região um pouco mais quente, né? Você falou que foi uma dificuldade, mas nesse calor de Bebedouro, como começou o seu trabalho? Você viu algum outro ponto que você, me interessa por aquilo, me interessa por aquele outro? Como foi esse começo da nova vida na cidade de Bebedouro? Então, Rafael, tirando esses 3 primeiros meses que eu só ficava doente, porque ficava no ar-condicionado e deixava no último, e depois saía para um calor por volta de 40 graus. Foi bem complicado. Mas tirando isso, a gente chegou num hospital onde não tinha os processos bem definidos, e a informática ajuda nisso. Então a gente começou a estabelecer processos, automatizar e informatizar algum deles, e assim, no desenvolver da análise para se criar o sistema, para se criar os processos, você acaba aprendendo um pouco de gestão, administração. A informática também te propicia, te ajuda no outro grande problema que toda empresa tem, né? Porque toda empresa, se você for investigar, ela tem problema em processos ou em gente, pessoas, né? Então, um conflito de pessoas, gestão de pessoas, então a informática vai começando a te dar uma base no que fazer. Muita resistência na instalação de sistemas, em as pessoas passarem informações para que você faça o melhor para aquele processo. Então, tudo isso foi me despertando para um lado de interesse de administração e até pela falta de recursos. Era um hospital filantrópico também, com o maior faturamento do SUS, que a gente sabe que é deficitário. Então você tem que fazer um pouco de tudo, desenvolver, fazer análise, ajudar na gestão. Então eu acabei colocando o pé em alguns processos administrativos, sempre com o suporte daquele administrador que me levou para esse desafio. E foi muito interessante, porque num curto prazo, nos primeiros 6 meses a gente já mostrou um bom trabalho dentro da instituição, e já com 10, 12 meses a gente já começou a se despontar na região, né? Muitos hospitais começaram a tentar compreender melhor o que a gente estava fazendo. O que estava acontecendo em Bebedouro. O que estava acontecendo. E aí tem 2 situações que me despertaram, a primeira, que foi a visita de um grande hospital da região já importante, que era o Hospital de Câncer de Barretos. Antes disso, você não... uma curiosidade de ir lá conhecer, antes dessa primeira visita, desse primeiro contato? Não, foi depois, né? O Dr. Edmundo, junto com mais 2 pessoas que acompanharam o hospital, porque a história do hospital aqui é movida pelo Bitmark, um Bitmark até internacional, mas isso no final de 1992, início de 1993, a instituição fazia um Bitmark regional, nacional. E aí nessa visita a Bebedouro, a gente pôde mostrar o trabalho lá e até já iniciar uma primeira consultoria, um primeiro trabalho aqui com o Hospital de Câncer de Barretos.
eu tive a grande felicidade, a grande oportunidade de fazer 3 reuniões com o Dr. Paulo Prata. Eu tive essa grande oportunidade de conhecê-lo, isso no início da década de 90. E o Hospital de Câncer de Barretos também me abriu uma oportunidade para fazer consultoria em outros hospitais da região. Então a gente começou a trabalhar com informática e um pouco de administração, fazendo consultoria e o trabalho em Bebedouro e consultoria nos hospitais da região. Isso já me despertou a fazer uma primeira especialização em administração. Então, através da Fundace de Ribeirão, eu fiz uma especialização em administração com ênfase em análise de sistemas. Logo depois disso, um ano depois, eu fiz outra especialização, mas daí na área financeira, para poder entender um pouco desse lado financeiro. Da administração e do custo de um hospital. Inclusive com parte de auditoria, porque a partir do momento que você começava a fazer consultoria em outros hospitais, a gente compreender um pouco do lado de auditoria e financeiro era muito interessante. E essa auditoria você fez um pouco, você falou aqui para Barretos, nós vamos voltar já nessa parte, mas aí você fez Bebedouro e alguma outra cidade da região, do Brasil? Começou na região, Colina, Matão, Jaboticabal, Barretos, até para outro hospital da própria cidade de Bebedouro. Mas isso começou também a sair do estado, então eu também consegui ir para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, um hospital também no Rio Grande do Sul, então eu comecei... Basicamente esse seu trabalho de consultoria em hospitais, você chegava, olhava, uma ideia para o pessoal, o que você fazia? Quase sempre o primeiro convite era pela informática, mas aí quando você vai partir para a análise do que fazer, como implantar, o que estava abordado, qual é o problema, aí você já começava a entrar na área de administração, gestão, hierarquia, pessoas, parte financeira. Então quase sempre começava pela informática, mas a gente estendia esse trabalho para outras experiências. Então você já dava um apanhado geral no hospital. Isso. E um pouco de conhecer esse hospital, os hospitais, os problemas, gerou uma outro tipo de expertise para a gente que cuidava do hospital em Bebedouro. E a gente tinha uma grande dificuldade com os planos de saúde, né? A falta de pagamento, muitas glosas. Isso despertou a iniciativa no final de 1993 da gente constituir um plano de saúde para a cidade, para a Santa Casa de Bebedouro. Na nossa região aqui, foi o primeiro hospital a ter um plano de saúde próprio. Isso tudo antes dele ser regulamentado pela ANS, que hoje é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, em 1994, a gente criou um plano de saúde dentro da Santa Casa de Bebedouro, que em curto prazo também foi um grande sucesso. A gente conseguiu fazer os contratos com as empresas, os contratos individuais, e em um curto prazo de tempo ter bastante usuário. E aí, tentando linkar um pouco com o Hospital de Câncer de Barretos, foram duas formas de prestar serviço aqui. A primeira vez que o Dr. Paulo nos chamou, é que ele, olhando esse plano de saúde que a gente montou lá com bom sucesso, ele queria montar um plano de saúde voltado para a prevenção. Né? E a gente fez um estudo, conseguiu mostrar para ele que a ideia era excelente, mas comercialmente isso não funcionaria. E paralelo até com aquela visita que o Dr. Edmundo fez, ele propôs que a gente trouxesse alguma solução para o SAMI daqui. Então o primeiro software, software próprio que a instituição... é o arquivo médico que o hospital tem que ter, né? É o serviço de arquivo médico, e estatístico é aquele departamento que cuida de todos os prontuários, a sua logística e o seu registro por onde ele passou. E aí eu trouxe o primeiro software a gente desenvolveu aqui para o Hospital de Câncer de Barretos. Então meu vínculo com a instituição já começou em 94. Começou a ficar mais presente, mais estreito, sempre estava por aqui, né? Mas sempre dessa forma de consultoria, prestação de serviços. Nesse período reuniões. Você não pensou, nossa, podia vir para cá ou ainda não tinha essa... Não, porque naquele momento era comum você entrar e sair dos hospitais, entrar, arrumar a casa e sair. Exatamente. Então era sempre uma questão temporal, né? Você vinha, prestava um serviço, ajudava. E era muito interessante porque a área hospitalar até hoje é muito carente de pessoas profissionalizadas em setores não médicos ou não da área da saúde. Então, quando você conseguia fazer um bom trabalho e sair da instituição, era interessante. Então, por isso sempre essa relação temporal. Nessas suas visitas, você falou alguns estados, aqui na nossa região, você conseguia enxergar alguma coisa de diferente aqui no Hospital de Câncer de Barretos? Ou ficava mais na parte técnica? Não, sem dúvida. Aqui
Como eu falei, desde o início da década de 90 que eu visito a instituição, a relação de atendimento humanizado sempre foi um diferencial. Como eu falei, eu andava por muitos hospitais pelo Brasil, eu nunca vi nada parecido com o que tinha aqui. Isso sempre despertava e até fazia com que nos serviços que eu estava em outros hospitais eu citasse o nome do Hospital de Câncer de Barretos, quase sempre pela questão da humanização. E o que é muito difícil também em qualquer instituição é ela criar e ter sua missão. E ela estabelecer e continuar com a sua missão também é muito difícil. Esse é um lado da parte administrativa que todo administrador preza, né? Ter a missão e fazê-la cumprir. E isso o Hospital de Câncer de Barretos tem por esses mais de 50 anos de serviço e era uma coisa que despertava a atenção também. Bom, o Adriano já chegou no hospital, mas está quase dentro do nosso quadro de funcionários permanentes. Por enquanto ele está só prestando uma auditoria, implantou um sistema no SAMI, que é o nosso arquivo médico, onde ficam os prontuários e outras situações. Agora, no próximo bloco, você vai descobrir essa chegada do Adriano aqui no hospital, assumindo um departamento, a primeira pessoa que não era médica a tocar um departamento, a cuidar de um departamento, ser responsável, e o que aconteceu a partir daí. Isso você vai ver no nosso próximo bloco. Acesse o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Você vai ficar agora com o quadro Conhecendo e voltamos já. Esse daqui é o Departamento de Prevenção do Hospital de Câncer de Barretos, no setor de mamografia. Vem comigo para a gente conhecer. Essa aqui é uma sala de mamografia convencional. E esse daqui é o equipamento de mamografia. Esse é um mamógrafo digital que adquire as imagens na maior qualidade que é necessária para fazer o diagnóstico do câncer de mama. O câncer de mama é o principal tumor que acomete a mulher. E o principal exame para o diagnóstico precoce do câncer de mama é o exame de mamografia. No entanto, muitas mulheres deixam de fazer o exame por medo. Esse medo vem do medo do diagnóstico e muitas vezes medo da realização do próprio exame. Porque existe a ideia de que o exame de mamografia é doloroso. O exame de mamografia é um exame rápido e relativamente indolor. Claro que depende muito da sensibilidade de cada pessoa. Na tentativa de minimizar esse medo e essa ansiedade relacionada ao exame de mamografia, o Hospital de Câncer tentou trazer uma novidade durante a realização do exame. É a sala de mamografia humanizada. A experiência começa, então, na própria sala de espera. Essa sala de espera é uma sala mais confortável, onde existe um monitor que transmite para a paciente imagens reconfortantes, relaxantes, antecipando a experiência que vai ser realizada dentro da sala de mamografia. Antes da paciente entrar na sala, ela recebe um tablet e ela vai poder escolher qual experiência ela quer vivenciar dentro da sala de mamografia. Ela pode escolher, por exemplo, um jardim florido, ela pode escolher cachoeira ou então ela pode escolher o mar. Isso sim é fazer mamografia num lugar completamente novo, é uma nova experiência. A ideia dessa experiência é desfocar a ansiedade e o medo da paciente na hora da realização do exame, utilizando os sentidos da própria paciente. Por exemplo, você vai sentir um aroma especial, você vai ver imagens bonitas e vai ter um som que vai ser um som reconfortante para você durante a realização do exame. Qual é o principal objetivo dessa nova tecnologia? É incentivar as mulheres a fazer mamografia com mais regularidade, sem medo, sem ansiedade e com o menor desconforto possível. Voltamos, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje nosso entrevistado é o Adriano Lago, ele é diretor executivo aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Adriano, nessa época o Henrique estava preocupado com plano de saúde para os funcionários, plano de saúde para os médicos, olhou para a cidade vizinha e viu uma coisa que deu certo e vamos ligar para o Adriano, vamos bater um papo com ele. Ele te chamou aqui, como foi essa reunião? Foi no mínimo curiosa, né? Porque a diretoria me chamou em dois momentos diferentes. O primeiro, o Dr. Paulo Prata, para criar um plano de saúde para prevenção, e o segundo, o Henrique, porque ele tinha essa intenção de montar um plano próprio para os funcionários e para os médicos e seus dependentes, né? Isso foi em junho de 2006. Até então, meu vínculo era só consultoria aqui no hospital e trabalhos periódicos. Eu fiz uma análise inicial que poderia ser feito e ele pediu para apresentar para toda a diretoria dele essa proposta. Assim eu fiz
né? E o curioso é que no final dessa reunião, o Henrique mudou totalmente de assunto e falou assim, olha, muito boa a apresentação, interessante, gostei, mas eu acho que você deve trabalhar na pesquisa clínica. E me convidou para participar de uma reunião que teria depois da minha apresentação para tratar de um setor do hospital, que era o setor de pesquisa clínica, que ele gostaria de reestruturar depois que eles fizeram uma visita em Seattle e conheceram um modelo que no final da visita é que eles descobriram que a pessoa que falou de pesquisa para eles, que mostrou toda a pesquisa da instituição, era um administrador. Então eles se interessaram por esse modelo e assim me convidaram para ver se eu conseguiria fazer alguma coisa parecida, algum modelo, transformar esse setor em um departamento. Então você veio para ajudar a montar um plano de saúde, vamos dizer assim, e do meio para o final você ser o contratado para pesquisa clínica. Exatamente. O que passou na sua cabeça? Eu falei assim, o que ele está falando? Foi muito diferente, porque toda a experiência que eu relatei aqui sempre foi em hospital geral e eu nunca havia trabalhado com ensino ou pesquisa, sempre em assistência, né? Naquela época eu já tinha 15 anos de experiência hospitalar, mas sempre assistência. Foi um desafio muito grande, mas aí eu comecei 30 segundos a cruzar aonde a gente poderia chegar. O hospital estava iniciando nessa questão de pesquisa, já tinha começado, já tinha dado certo, mas esse começo foi um pouco desorganizado na questão de estar estruturado para um crescimento, né? Foi um sucesso muito rápido. Então eu consegui ter essas informações e assim, sem pensar muito na frente do Henrique, falei, eu topo, vamos lá, vamos entender. Você nem precisou da distância de barreiras para pensar, você já respondeu ali. Não, ele não deixou também. Então aí, nesse momento, você já empossado na pesquisa clínica, um não médico, como foi o olhar dos outros aqui do hospital? Nesse princípio, porque é uma mudança, né? Toda mudança causa certa estranheza. Foi bem diferente e desafiador. Mas, sem dúvida, toda aquela experiência que eu já tinha com o hospital, as tratativas com o corpo clínico, com as pessoas não médicas, conhecer os setores, os nomes, nomenclaturas, me deu uma abertura muito grande para que eu pudesse começar a entender aonde a pesquisa clínica estava, aonde ela poderia chegar, que tipo de acordos e contratos eu deveria fazer internamente com os setores envolvidos. Então isso me deu uma facilidade muito grande de poder estruturar isso. A experiência de trabalhar com TI deu outra boa abertura, porque hoje dentro da instituição nós temos um RP, um sistema integrado, desenvolvido, e o primeiro módulo a ser desenvolvido foi o de pesquisa clínica, porque eu precisava de uma solução tecnológica, fui no CPD e falei, alguém tem que me ajudar. Então até essa negociação com outros setores e pela facilidade de como abordar, como chegar, e já ajudou exatamente a construir. Teve uma excelente aceitação do ponto de vista do corpo clínico, das pessoas envolvidas, porque sempre foi uma base de negociação para poder incrementar o serviço e todos saírem ganhando. Então foi uma parte assim menos complicada, vamos chamar. E que deu abertura para o crescimento de vários profissionais, entender, participar da pesquisa, e isso foi bem diferenciado, porque o hospital tinha essa vontade muito grande de trabalhar com pesquisa, e ela começou pela pesquisa clínica com estudos patrocinados, quer dizer, aqueles estudos que vêm já prontos pela indústria farmacêutica, quase sempre na totalidade envolvendo drogas novas, e então ele já vem com um desenho que deve ser seguido, então é mais uma metodologia, um protocolo a ser seguido, então foi mais fácil de poder implantar. E se você assistiu o nosso programa da semana passada, você viu o Dr. Flávio contando um pouquinho da pesquisa clínica patrocinada, os benefícios que o paciente tem e assim por diante. Então, viu? Não pode perder o nosso programa, que uma continuação do outro, uma informação aqui, uma informação ali. Mas, continuando, Adriano, então você, da pesquisa clínica, claro, você continuou crescendo, entendendo um pouco mais do hospital e mudando a sua área de atuação aqui dentro também, né? Sim, sem dúvida. E já era um momento da minha carreira que eu pouco me envolvia, eu quase nunca me envolvia com desenvolvimento de softwares, análise para desenvolvimento de sistemas, e sim com a gestão, a parte administrativa. Então a gente conseguiu transformar o setor rapidamente num departamento.
Veio um mestrado por aí? Foi nessa? Isso, nessa época aí eu já estava concluindo, antes de iniciar na instituição, eu havia começado um MBA em gestão hospitalar. Eu acabei concluindo bem no ano que eu entrei na instituição, e aí já me despertou o interesse pelo mestrado também, até pelo apoio que a instituição tem. E nesse tempo que eu fiquei com a gerência da pesquisa clínica, eu também consegui fazer um mestrado em biotecnologia médica. E cada vez mais para a área da medicina. Exato. O projeto apresentado nesse mestrado foi a parte de desenvolvimento do software, mas também com gestão administrativa da pesquisa clínica. Tudo isso começou a ter uma demonstração interna muito grande, que se a gente conseguisse se organizar junto com os profissionais da área da saúde, a parte de gestão, a gente conseguiria um sucesso mais rápido e organizado. E aí em 2010, final de 2010, o Henrique fez um convite para que eu trabalhasse junto da diretoria, e aí não só com olhos para a pesquisa, mas tentar fazer com que boas ações desenvolvidas, bons projetos realizados e concluídos na pesquisa, a gente pudesse multiplicar dentro do hospital. Foi aí que nasceu o convite para a diretoria executiva. Isso. Se você pensar no diretor executivo, você pensa mais numa empresa e não num hospital. Teve essa visão do pessoal do hospital ou foi tranquilo também essa nova função aqui dentro do hospital? Não, eu acho que foi tranquila, porque essa abertura que a pesquisa deu de profissionais não médicos ou até mesmo não da área da saúde poderem trabalhar e ajudar no planejamento tático, operacional e, por que não, até estratégico dos setores, fez com que todo mundo entendesse aquele momento de mudança, aquela oportunidade. Então, acho que facilitou bastante. E agregou ao trabalho médico, né, o desempenho médico, a poder olhar e comparar as duas coisas. E para a gente só entender um pouquinho o que o diretor executivo de uma instituição, ou então o que o diretor executivo Adriano aqui do nosso hospital, quais são as funções dele, o que ele faz? Então, como o nome sugere, a gente fica preso às operações de execução, né, a parte executiva do hospital. Nós temos o diretor técnico, o diretor clínico, então as partes de operações. Então, talvez aí um nome que os telespectadores possam entender melhor, quer dizer, as operações do hospital precisam ser executadas e precisam ter as diretrizes. Então, o diretor executivo atua nessa área, né? Ele coordena todas essas operações, desde a parte médica, enfermagem, nutrição. Então... Isso, para a operação. Aí as questões técnicas envolvendo farmácia, a gente passa por um farmacêutico. Para o médico, tem a direção clínica. E assim sucessivamente. E você acha que isso ajuda em cada departamento? Vamos citar a farmácia, como você falou. Essa ajuda da diretoria executiva, ela diminui um pouco o trabalho do pessoal técnico e do pessoal da área mais prática, tendo outra pessoa para pensar em alguns processos para ele, com isso eu posso desenvolver melhor o meu trabalho técnico, por exemplo. Você acha que isso ajuda bastante? Ajuda. Esta é a proposta, né? Nesses 2 anos a gente está tentando trabalhar assim e em cada setor está levando uma oportunidade ou uma revisão nos processos para que se ganhe exatamente o que você está falando. A gente poder estruturar com novos processos para ter o ganho não só técnico, mas operacional. E aí vem a agregação do impacto financeiro, otimização, logístico. Então a ideia é se envolver nas operações, poder revisá-las e propor algo mais profissionalizado, até fora do setor saúde. Aí o profissional da área, ele faz o que ele foi treinado para fazer, deixa os processos por conta da diretoria executiva. Bom, outras funções da diretoria executiva você vai ver no nosso próximo bloco. Não deixe de seguir o hospital no Twitter. Curta a nossa página no Facebook e agora você vai ficar com uma dose de saúde e voltamos já. Bom, EPI significa equipamento de proteção individual. É um dispositivo de uso individual que serve para a proteção do colaborador, do funcionário, contra os agentes nocivos à saúde. O empregador ele é obrigado a fornecer o EPI sempre que haja o risco, tá? Então isso é uma lei
Especificamente a NR6 fala que o empregador, onde haja risco, ele é obrigado a fornecer o EPI ao colaborador gratuitamente. Em contrapartida, o colaborador, a partir do momento que recebe o equipamento e ele é treinado para utilizar, ele é obrigado também a utilizar o equipamento. Bom, a dica que fica é a seguinte: o equipamento de proteção individual ele é de uso obrigatório a partir do momento que você recebe. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que o equipamento de proteção individual ele serve para proteger a nossa saúde. E essa aqui é a principal consciência que nós temos que ter. Olá, voltamos. Luz, Câmera e Ação contra o Câncer. Hoje o Adriano Lago, nosso diretor executivo, está contando para vocês um pouco da sua trajetória, como ele chegou do sistema de informação, da TI, até a administração hospitalar. E agora ele vai falar para vocês alguns projetos desenvolvidos através da diretoria executiva, claro, com os outros departamentos aqui do hospital, né, Adriano? Como a gente até comentou no outro bloco, a gente está trabalhando nas operações e tentando reestruturá-las. Então a gente tem vários projetos hoje já em andamento, alguns deles mais recentes, outros mais antigos, alguns mais adiantados, outros atrasados, mas todos com essa intenção de propiciar um melhor atendimento ao paciente. Como, por exemplo, a gente tem o PAR, que é a padronização no atendimento de recepção. A gente contou com uma consultoria, um apoio do Sebrae. A intenção é que a gente tenha todas as recepções de qualquer unidade nossa, né, aqui em Barretos ou até mesmo fora de Barretos, com o mesmo padrão de atendimento. Aí a gente está envolvendo serviço social, recepção, enfermagem. A gente tem um projeto de trainees, de técnicos de enfermagem. A intenção é que a gente possa formar e treinar 40 profissionais técnicos de enfermagem por ano. A gente já conta com o apoio de um patrocinador externo que está bastante envolvido nesse projeto. Esse projeto é para treinar os nossos ou para treinamento dos fora? Não, fora. A gente vai contratar o profissional, vai ficar conosco 3 meses em treinamento, recebendo para isso. É lógico que a intenção é que a própria instituição até os absorva e sejam contratados, mas se isso não acontecer, a intenção é que ele esteja disponibilizado ao mercado já treinado para ser um bom técnico de enfermagem. Então ele foi treinado por 3 meses, recebeu e vai ter provavelmente uma qualificação que não vai ter aqui na região. Exatamente, né? E a gente sabe a dificuldade das pessoas recém-formadas em ter rapidamente a técnica na prática, né? Esse projeto teve um sucesso tão grande que a gente espera que já em 2014 a gente consiga fazer um mesmo projeto de trainee, mas aí para farmacêutico. E da metade, no segundo semestre de 2014, para a enfermagem. Então esse projeto de trainee está ganhando bastante força dentro da instituição. E claro, isso também é um ganho para a sociedade barretense, claro, toda a nossa região, porque o hospital treinando, usando toda a sua capacidade para treinar o profissional, né, não só pensando aqui na nossa realidade. Esse profissional pode trabalhar em qualquer hospital aqui da região do país com uma qualidade muito maior. Exatamente. O projeto, por exemplo, do farmacêutico, o treininho farmacêutico, é ele fazer metade do período, uma parte temporal, talvez até 6 meses aqui, na instituição, para ter a farmácia hospitalar, farmácia clínica, e a outra metade dentro da indústria farmacêutica. Isso é uma parceria que a gente está tentando fazer com a indústria farmacêutica e eu acredito que em 2014 já esteja implantada. Outra questão que a gente está fazendo aí, voltando até um pouco para a experiência de informática, o desenvolvimento próprio que a gente faz aqui com a equipe de TI, a gente criou outro projeto também que é o API, Atenção ao Paciente Internado, e a ideia é que a gente leve um trabalho à beira do leito. Quer dizer, a gente tem uma prestação de serviço direcionado ao paciente à beira do leito, mas com acompanhamento de uma ferramenta, um software, para facilitar todas as avaliações do profissional médico, todos os profissionais de saúde que assim precisem prestar o serviço ou que precisem visitar o paciente internado. Seria todas as informações contidas nesse software? Todo o atendimento, o medicamento e tudo isso também para promover a segurança ao paciente, né? Então a gente vai ter a checagem, qual profissional está administrando, se o medicamento está certo, a dosagem está certa, a via está certa, se é o paciente correto, quer dizer, toda a segurança do paciente também está envolvido nesse projeto. Isso vai levar mais qualidade também ao tratamento. Algum outro que você recorda? Sim, um projeto vai puxando a ideia para outro, né?
Então, na verdade, essa questão de ter atenção ao paciente... Uma coisa interessante, Dan, deixa eu só te interromper um pouquinho, o nosso telespectador está lembrando disso, que nós já falamos aqui desse projeto na beira do leito do paciente, nós já contamos para vocês, não sei se vocês se lembram, né, que para evitar que seja administrada uma medicação errada, né? Isso nós já falamos aqui. Então você está vendo isso que o Adriano acabou de dizer. O hospital tudo se interliga e os nossos programas também. Então é quase uma novela semanal. Toda segunda-feira às 9 horas, não perca o programa que você vai conhecendo um pouco mais do hospital. Vai ser bem interessante para você, telespectador. Sem dúvida. Outro projeto, até da maneira como você falou, linkado com o que a gente vai fazendo, foi uma revisão total no nosso supply chain. Supply chain é a nossa cadeia de suprimentos. Entenda assim, o planejamento para se comprar algo, como se comprar algo, como chegar no hospital, como estocar, como distribuir, como fazer o correto registro do consumo. Então a gente revisou toda essa cadeia. Que é uma coisa complicada, né? Bastante. Porque é fácil você sair da sua casa, vai até uma farmácia, compra um vidrinho de soro. O hospital não compra um vidrinho de soro, não, né? É um caminhão de soro, é uma carreta de soro. E as operações dentro do hospital, elas tiveram uma complexidade triplicada ao longo dos meses pela questão da gente ter outras unidades fora de Barretos. Então a gente tem que estar preocupado em como planejar, comprar e fazer a logística de distribuição para o hospital pediátrico, que está a 400 metros da nossa instituição, mas a mesma preocupação, o mesmo tempo, a garantia de não faltar, tem que ter para a nossa unidade de Rondônia, que está a 3.000 quilômetros daqui. Então a gente refez toda a cadeia de supply chain, está promovendo todo o treinamento novo aos colaboradores, criamos cargos e funções novas para supervisionar, coordenar e gerenciar essa nova proposta. Então são projetos que tentam trazer essa academia de administração, gestão, dentro do ambiente hospitalar. Adriano, você está me contando o que está acontecendo aqui dentro, as mudanças. E nesse universo agora, o universo da informação online, sites, redes sociais, o que o hospital está trabalhando nisso agora? A sua pergunta é bastante interessante, propicia até que a gente possa divulgar de uma maneira mais clara para todos. Até a semana passada, se alguma pessoa no Brasil tivesse a vontade de ser atendida nesse hospital, ela mandava seu encaminhamento por fax. Então, no início de agosto, nós já começamos a automatizar esse processo e dentro do nosso site tem um link especial para que o usuário possa solicitar essa consulta de uma maneira automatizada. Você está acompanhando o site aí nos nossos caracteres? Isso. Então lá tem todas as perguntas obrigatórias que o usuário deve responder e quais documentos obrigatoriamente ele deve enviar para o hospital para que a gente possa fazer uma análise e saber se a gente consegue atendê-lo ou não e em que data estaria agendado esse atendimento. Toda essa parte foi automatizada com respostas ao usuário através de e-mails. É todo um acompanhamento dentro de um ambiente website. Isso está ajudando bastante, porque essa questão de mandar os processos por fax, a gente tinha muito problema técnico, questões ilegíveis, processos que a gente não conseguia acompanhar o status. Então isso vai propiciar um tempo de resposta ao usuário, aquela pessoa que nos questiona de uma maneira bem mais organizada e rápida. Uma segunda opinião, então mesmo a primeira consulta. Exatamente. Mas do outro lado, a pessoa que acessou o site, quer colocar os dados, precisa ser um médico ou não precisa, não tem necessidade? Não precisa. É qualquer pessoa. Ele é bem interativo com a parte gramatical, textual colocado. Qualquer pessoa com conhecimento mínimo de informática através do website consegue enviar para a gente essa solicitação de atendimento. Você já tem uma ideia do tempo de resposta desse site ou ainda... Cada etapa tem um tempo. Por exemplo, a confirmação que nós recebemos o processo já é automática. A análise desse processo por uma equipe técnica são em até 48 horas. Aí depende se chegou algum documento elegível na digitalização pelo usuário. Cada etapa foi estipulado um prazo e o próprio sistema faz com que nós, internamente, tenhamos uma gestão desses prazos para que eles tenham a resposta ao usuário.
Bom, esse é um projeto recente, né? Isso. Dentro em breve nós vamos trazer aqui para vocês os números, vamos divulgar constantemente esse site para você aqui de Barretos, ou então, claro, de todo o Brasil, acessar e poder ter uma segunda opinião ou mesmo um tratamento aqui no Hospital de Câncer de Barretos. Adriano, queria agradecer a sua presença, a elucidação, você contou, estimulou com certeza várias pessoas em casa. Bom, estou fazendo aqui minha faculdade, meu treinamento, meu estudo numa área, mas eu posso chegar em outra. Sem dúvida. Então, sem isso. dúvida. Quer deixar agora uma palavra final para o nosso telespectador? Sim, até baseado um pouco no que você falou, eu fico à disposição, até se os telespectadores tiverem interesse de informática, administração, área hospitalar, a gente pode conversar, ajudar. Não sei se posso colocar o e-mail, divulgar o e-mail, né? É adriano@hcancerbarretos.com.br. Então eu fico à disposição, a minha mensagem é essa, que a gente contou aqui, no momento acadêmico, passei por um problema que não conseguia achar um estágio, né? E do estágio, pelo esforço, pelo contínuo trabalho, a gente chega na posição até de diretor, isso é muito interessante. E o curioso é com uma formação da área não médica, não de saúde, dentro de um hospital. Então, acho que todo mundo tem que acreditar nisso e trabalhar e procurar fazer o que gosta de uma maneira bem objetiva. Bom, muito obrigado. Hoje nós entrevistamos o Adriano Lago, ele é diretor executivo aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Você conheceu um pouquinho da sua história. Acesse o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Você vai ficar agora com Trocando Ciência em Miúdos e voltamos em breve. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos como convidada hoje a fisioterapeuta Ana Helena Lopes, ela que é aluna do curso de pós-graduação aqui da Fundação Pio XII, onde ela está fazendo o seu mestrado. Olá, Ana, como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui e obrigada pelo convite. Prazer é nosso. A Ana Helena está fazendo um estudo bastante interessante em educação. Ana, você pode falar para a gente um pouquinho do seu estudo, do seu mestrado para a gente? Posso. Na verdade, eu vou avaliar o nível de retenção de informação dos alunos de graduação de fisioterapia do 2º, 3º e 4º anos do Centro Universitário Unifafib, e eu vou comparar duas metodologias de ensino, o ensino presencial e o ensino à distância. Então, como é que você faz isso? Você já fez esse estudo já? Já está quase concluindo o estudo? Sim, agora a gente está na fase da análise estatística. E conta pra gente como é que aconteceu toda essa etapa aí para você comparar essa coisa de ensino à distância? Exato. O ensino à distância hoje é uma modalidade de ensino que está sendo muito difundida, né? É um método que a gente está tentando equiparar a metodologia de ensino presencial. Então, eu trouxe os alunos do curso de graduação lá do Unifafib, aqui para o IRCAD, e os professores foram os prestadores de serviço aqui da Fundação Pio XII, e eles ministraram aulas relacionadas à fisioterapia oncológica. E nós dividimos estes alunos do 2º, 3º e 4º anos em duas turmas, turma A e turma B. Então, enquanto uma turma participava da aula presencial, outro estava tendo aula à distância. E assim foi um estudo cruzado. Posteriormente, nós dividimos a turma. Quem estava participando da turma da aula presencial foi para a aula à distância, e quem estava na aula à distância participou da aula presencial. Isso foi um dia inteiro que vocês fizeram de simpósio, foi isso? Foram 14 horas, divididos em 2 sábados consecutivos. E você já tem resultados preliminares de seu estudo? Ou qual a impressão que você teve fazendo esse estudo? Ainda não tenho os resultados, mas pela correção das provas, uma análise assim bem subjetiva, deu para perceber que houve sim retenção de informação da aula à distância. A gente sempre pensou que o ensino à distância fosse uma coisa assim secundária, mas parece que o que você está falando não é bem assim. Não, é muito importante porque o ensino à distância, desde a década de 80, ele está evoluindo cada vez mais.
E ele é bem interessante porque ele atende às necessidades do aluno. Então, o aluno não precisa ficar preso ao horário, a um tempo determinado, a um tempo limitado, né? Então, ele pode levar esse software, que é a metodologia que a gente utilizou para fazer aula à distância, o horário que ele quiser, o horário que ele tiver disponível para estar estudando. Você acha que o seu estudo vai mudar alguma coisa em termos do ensino para os profissionais que tratam o câncer? Acredito que sim, porque a fisioterapia ela faz parte de uma equipe multidisciplinar em saúde, né? E ela tem por objetivo restaurar a integridade funcional do paciente após o tratamento com câncer e fornecer também uma melhor qualidade de vida. E hoje, a quantidade de informação que a gente tem são novas patologias descobertas, novos medicamentos, novos recursos, e o tempo da formação do fisioterapeuta está restrita, limitada a 4 anos. Então, há necessidade da gente estar implantando novas metodologias de ensino, como o ensino à distância, para a gente estar proporcionando a esses profissionais um melhor conhecimento relacionado à fisioterapia oncológica. Mas você acha que só vai funcionar para o pessoal da fisioterapia? Não, não, não. A fisioterapia foi nosso público-alvo, mas a gente pretende difundir para várias áreas. Bem, vocês viram como as pesquisas aqui no Hospital do Câncer podem beneficiar não só os pacientes, mas também os profissionais, na educação desses profissionais que estão tratando e acompanhando os pacientes que têm câncer. Muito obrigado por sua entrevista. Espero vocês na próxima semana. Até lá.